Meu nome é Raquel Williams e, aos 32 anos, eu era diretora financeira da Evergreen Financial Partners, uma prestigiosa empresa de investimentos em Chicago. Depois de 5 anos dedicados, descobri irregularidades contábeis que me embrulharam o estômago. Quando as apresentei ao meu chefe, Brandon Reis, jamais imaginei que me encontraria sentada à sua frente enquanto ele ria e assinava meus papéis de demissão. O que ele não sabia era que, em 6 horas, um juiz federal congelaria todos os seus bens e exigiria que ele explicasse os mesmos erros que eu havia apontado. Antes de contar como passei de ser humilhada em um escritório de canto a assistir a um juiz federal congelar os bens do meu chefe em 6 horas, diga-me de onde você está assistindo e inscreva-se se quiser mais histórias sobre justiça no trabalho. Crescendo em uma família de classe média em Milwaukee, aprendi cedo o valor do trabalho duro e da integridade. Meu pai, professor de economia no ensino médio, e minha mãe, gerente de agência bancária, incutiram em mim um profundo respeito pela ética financeira. A influência deles me guiou para cursar finanças na Universidade de Wisconsin, seguido por um MBA na Wharton. Aqueles anos moldaram não apenas minha expertise, mas também minha convicção de que os números nunca mentem, mesmo quando as pessoas tentam falsificá-los. Conseguir um emprego na Evergreen Financial Partners foi como chegar ao topo após uma longa escalada. Fundada na década de 80, a Evergreen administrava mais de 2 bilhões de dólares em ativos para pessoas físicas de alto patrimônio e empresas de médio porte. Nossos escritórios ocupavam 3 andares de um elegante arranha-céu no centro de Chicago, com janelas do chão ao teto que ofereciam vista panorâmica para o Lago Michigan. A decoração exalava riqueza discreta, pisos de mármore, móveis de mogno e obras de arte abstrata que custavam mais do que meu salário anual. Comecei como analista financeiro sênior e, em 5 anos, cheguei a diretor financeiro. Cada promoção trazia consigo mais responsabilidade e conhecimento sobre as operações da empresa. Quando cheguei ao cargo de diretor, eu supervisionava uma equipe de 8 analistas e me reportava diretamente a Gregory Thompson, nosso diretor financeiro. A cultura da Evergreen era uma contradição. Superficialmente, projetávamos sofisticação, estabilidade e confiabilidade. Nossos materiais de marketing enfatizavam relacionamentos centenários com clientes e abordagens de investimento conservadoras. A portas fechadas, no entanto, a atmosfera pulsava com intensa pressão. As avaliações trimestrais de desempenho pareciam disputas de gladiadores, com os 10% com pior desempenho frequentemente atualizando seus currículos até o final do mês. No centro dessa panela de pressão estava Brandon Reis, CEO e acionista majoritário da Evergreen. Aos 45 anos, Brandon representava a terceira geração da família Reis à frente da empresa. Alto, sempre impecavelmente vestido em terno sob medida, ele projetava uma confiança que muitas vezes se transformava em arrogância. Seu escritório de canto exibia fotos de família com ex-presidentes e capas de revista emoldurada celebrando sua perspicácia empresarial. Brandon nunca precisou provar seu valor. Seu avô fundou a empresa, seu pai a expandiu e Brandon herdou a posição de liderança, juntamente com um fundo fiduciário substancial. Essa educação privilegiada se manifestou em seu estilo de gestão. Ele esperava lealdade inabalável e resultados imediatos, com pouca paciência para explicações ou circunstâncias atenuantes. Gregory Thompson, o CFO, apresentou um contraste gritante. Aos 58 anos e se aproximando da aposentadoria, Gregory havia ascendido profissionalmente em escritórios de contabilidade. Mais discreto e metódico que Brandon, ele administrava as operações financeiras da empresa com expertise e prática. Eu me reportava diretamente a ele e, inicialmente, respeitava seu conhecimento e experiência. Seu escritório exibia fotos de família e troféus de golfe, criando uma atmosfera mais acessível do que o monumento ao sucesso de Brandon. Alice Hernandes administrava o departamento de recursos humanos com lealdade inabalável a Brandon. Aos 40 anos, ela estava na empresa havia 15 anos e devia sua posição executiva inteiramente à sua proteção. Ela aplicava as políticas da empresa com rigor rigoroso ao lidar com funcionários de nível inferior, mas demonstrava notável flexibilidade ao atender às solicitações de Brandon. Seu escritório, situado estrategicamente entre a fileira executiva e a área de funcionários, simbolizava seu papel de guardiã.
Samuel Washington atuava como consultor jurídico interno da Evergreen. Sempre de ternos impecavelmente passados, sem um fio de cabelo fora do lugar, Samuel falava com precisão e moderação. Sua formação em Direito por Harvard e experiência anterior em um escritório de alto nível em Chicago o tornavam superqualificado para nossa empresa de médio porte. Rumores sugeriam que Brandon o mantinha com um salário inflacionado para lidar com questões jurídicas pessoais, além dos negócios da empresa. A expressão impassível de Samuel raramente revelava seus pensamentos, tornando um enigma para a maioria dos funcionários. Depois, havia Megan Foster, minha aliada mais próxima na Evergreen. Como diretora de marketing, ela trabalhava em estreita colaboração com meu departamento em projeções orçamentárias e análises de desempenho. Nossa amizade começou durante um retiro desastroso da empresa 3 anos antes, quando nos unimos por sermos as únicas duas que realmente completaram os ridículos exercícios de formação de equipe enquanto os executivos bebiam no bar do hotel. Brilhante, sincera e dona de um senso de humor perverso, Megan proporcionava sanidade em um ambiente de trabalho cada vez mais disfuncional. Minha reputação na Evergreen se baseava em rigor e integridade. 3 prêmios consecutivos de excelência em gestão financeira estavam pendurados na parede do meu escritório, junto com minhas certificações emolduradas. Frequentemente, eu era incluído em reuniões com clientes devido à minha capacidade de explicar estruturas financeiras complexas em termos compreensíveis. O próprio Brandon já havia elogiado minha atenção obsessiva aos detalhes durante uma reunião de acionistas, embora o elogio contivesse uma sutil crítica ao meu perfeccionismo. Fora do trabalho, minha vida era decididamente menos complicada. Eu morava em um confortável apartamento de um quarto em Lincoln Park, perto o suficiente para ir a pé até a beira do lago para minhas corridas matinais. Os encontros amorosos ficaram em segundo plano em relação às minhas ambições profissionais, embora meus pais gentilmente me lembrassem sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional durante nossos telefonemas de domingo. Meus amigos mais próximos entendiam minha disponibilidade limitada e comemoravam meu sucesso profissional, mesmo se perguntando quando eu teria tempo para a vida pessoal. O que ninguém compreendia plenamente, talvez nem eu, era o quanto eu valorizava a transparência financeira. Na minha visão de mundo, os números representavam a verdade. Balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e análises de fluxo de caixa revelavam a realidade por trás da retórica corporativa. Essa perspectiva logo me colocaria em desacordo com a própria empresa que eu havia dedicado meia década a construir. A auditoria trimestral começou como qualquer outra. Abril trouxe o estresse da temporada de impostos, com nossa equipe trabalhando horas extras para garantir que todas as declarações regulatórias cumprissem os prazos. Gregory tirou férias inesperadas de 2 semanas para lidar com assuntos familiares, deixando-me responsável pela supervisão de todo o departamento financeiro durante esse período crítico. Embora inicialmente frustrado com o timing dele, encarei isso como uma oportunidade de demonstrar meu ivo. 3 dias após o início do processo de auditoria, notei a primeira discrepância ao analisar transferências eletrônicas internacionais. Uma série de pagamentos a uma empresa de consultoria nas Ilhas Cayman chamou minha atenção. A Evergreen Consulting Solutions havia recebido 8 transferências separadas, totalizando pouco menos de $1 milhão em 6 meses. A semelhança do nome da empresa com o nosso levantou suspeitas imediatas. Consultei os relatórios trimestrais anteriores e não encontrei histórico desse fornecedor antes de novembro do ano anterior. A documentação dessas transferências continha as autorizações adequadas, mas não continha as descrições detalhadas dos serviços ou os protocolos exigidos. Cada pagamento ficou um pouco abaixo do limite de $100 mil, o que acionaria procedimentos de análise adicionais. Isso parece estranho, mencionei a Justin, um dos meus analistas seniores, enquanto deslizava o relatório pela minha mesa. Ele olhou para ele e deu de ombros. Gregory cuida diretamente da maioria dos contratos internacionais de consultoria. Provavelmente algo para a expansão na Ásia que ele mencionou no trimestre passado. Sua dispensa casual não me pareceu adequada. Nossos planos de expansão ainda estavam em fase de discussão preliminar, sem implementação. Mesmo a consultoria preliminar exigiria objetivos e entregas contratuais específicos. Naquela noite, fiquei até tarde para investigar mais a fundo.
O banco de dados da empresa não mostrava nenhum contrato com a Evergreen Consulting Solutions. Uma rápida busca na internet revelou um site básico que listava consultoria estratégica de negócios como seu único serviço, sem diretores nomeados ou áreas de especialização específicas. A empresa havia sido constituída 18 meses antes, de acordo com registros públicos. Na manhã seguinte, descobri padrões mais preocupantes. Várias contas de clientes apresentavam estruturas de taxas incomuns, com taxas de serviço aproximadamente 15% mais altas do que nossas tarifas padrão. A receita adicional não estava fluindo para nossas contas operacionais normais, mas sim para uma conta administrativa separada, com supervisão limitada. O valor acumulado se aproximou de 3 milhões de dólares no último ano. Uma investigação mais aprofundada revelou erros de categorização de despesas que reduziram nossa renda tributável aparente, viagens de negócios registradas como despesas de pesquisa, compras pessoais classificadas como desenvolvimento de clientes e honorários de consultoria que não podiam ser vinculados aos serviços prestados. Cada entrada individual poderia passar por uma inspeção superficial, mas juntas formavam um padrão consistente demais para ser acidental. Naquela sexta-feira, liguei para Mega e perguntei se ela poderia tomar uns drinks depois do trabalho. Parece que você viu um fantasma, disse ela, sentando-se na mesa do nosso bar de vinhos favorito, a 2 quadras do escritório. Acho que encontrei algo ruim, respondi, mantendo a voz baixa, apesar do barulho. Muito ruim. Expliquei as discrepâncias sem revelar números específicos. A expressão de Megan ficou cada vez mais preocupada. Tem certeza absoluta? Perguntou ela quando terminei. Verifiquei tudo 3 vezes, confirmei. O padrão é consistente demais para ser um erro. Alguém está movimentando dinheiro deliberadamente, escondendo renda e criando despesas falsas. Gregory, talvez, ou Brandon, ou ambos. Tomei um gole do meu vinho, sentindo a ansiedade dos últimos dias finalmente me atingir. A questão é, o que eu faço agora? Você tem que denunciar, disse Megan sem hesitar. Você é uma diretora financeira. Você tem obrigações legais. Eu sei. O nó no meu estômago se apertou. Mas preciso ter certeza. 100% de certeza. O fim de semana passou em meio a uma confusão de planilhas e regulamentações financeiras. Revisei as proteções contra denunciantes sob as leis Sarbanes-Oxley e Dodd-Frank, consultando o site da Comissão de Valores Mobiliários, SEC, para procedimentos de denúncia. O sono vinha em breves intervalos entre as sessões de pesquisa alimentadas pela ansiedade. Na manhã de segunda-feira, eu havia compilado um relatório abrangente documentando todas as irregularidades com evidências. Os pagamentos offshore, as discrepâncias nas taxas, as categorizações incorretas de despesas, tudo apontava para um esforço coordenado para manipular as finanças da empresa. As potenciais implicações legais eram graves: fraude em valores mobiliários, sonegação fiscal e violação do dever fiduciário para com clientes e acionistas. Antes de contatar alguém internamente, criei 3 backups separados de toda a documentação. Uma cópia foi para o meu armazenamento pessoal criptografado na nuvem, outra para um pendrive protegido por senha escondido no meu apartamento e uma terceira foi enviada por e-mail para minha conta pessoal por meio de uma conexão segura. Independentemente do que acontecesse em seguida, as evidências permaneceriam acessíveis. Naquele mesmo dia, marquei uma reunião com Gregory, que havia retornado de sua ausência, parecendo excepcionalmente cansado. A porta de seu escritório permaneceu fechada a maior parte da manhã, com conversas telefônicas sussurradas ocasionalmente audíveis do corredor. Quando chegou a nossa reunião da tarde, minha determinação já estava consolidada. Quaisquer que fossem as consequências, integridade financeira não era negociável. Raquel, entre, chamou Gregory quando bati à porta do seu escritório às 3 horas em ponto. Ele parecia abatido, com olheiras e uma camisa levemente amassada, incomum para alguém tipicamente meticuloso com a aparência. Seu escritório cheirava levemente a enxaguante bucal, um detalhe estranho que percebi quando me sentei à sua mesa. O espaço normalmente organizado mostrava sinais de desordem, papéis empilhados às pressas, uma gaveta entreaberta, fotos de família reorganizadas.
Agradeço por ter segurado a ponta durante a minha ausência, começou ele, forçando um sorriso que não chegou aos seus olhos. Ouvi dizer que a auditoria trimestral está progredindo bem. Na verdade, era isso que eu queria discutir, respondi, colocando minha pasta na mesa dele. Encontrei algumas irregularidades preocupantes que exigem atenção imediata. Sua expressão vacilou brevemente antes de assumir uma expressão de preocupação profissional. Que tipo de irregularidades? Abri a pasta e deslizei para o lado a primeira folha de resumo. Há pagamentos substanciais para uma empresa de consultoria nas Ilhas Cayman sem entregas ou documentação contratual claras. A empresa tem um nome suspeitosamente parecido com o nosso. Gregory mal olhou para o papel. Sim. Esse é um projeto especial que o Brandon iniciou para nossa estratégia tributária internacional. Perfeitamente rotineiro para empresas do nosso porte. Sem qualquer documentação contratual e com pagamentos estruturados logo abaixo dos limites de revisão, empurrei o próximo documento para frente. E quanto a essas discrepâncias nas taxas dos clientes? Estamos cobrando de alguns clientes significativamente acima das nossas taxas publicadas, com a diferença fluindo para contas segregadas. O pescoço de Gregory ficou levemente vermelho enquanto ele se recostava na cadeira. Raquel, aprecio sua minúcia, mas você está vendo problemas onde não há. As estruturas de honorários para clientes premium incluem serviços adicionais que justificam taxas mais altas. A contabilidade é complexa por natureza, por questões de concorrência. E essas categorizações incorretas de despesas, continuei, apresentando o terceiro documento. Despesas pessoais categorizadas como custos comerciais, viagens registradas incorretamente, honorários de consultoria sem os serviços correspondentes. O padrão sugere evasão fiscal deliberada. A atitude de Gregory mudou abruptamente. A colegialidade forçada desapareceu, substituída por uma irritação fria. Você está extrapolando seu papel, afirmou ele, categoricamente. Algumas estruturas financeiras são estabelecidas em níveis acima da sua posição e não exigem sua aprovação ou compreensão. Com todo o respeito, Gregory, como diretor financeiro, garantir a conformidade regulatória é de minha responsabilidade. Essas irregularidades representam potenciais violações das leis de valores mobiliários e das regulamentações fiscais. Seus olhos se estreitaram. Você está conosco há quanto tempo? 5 anos? Gerenciei operações financeiras para empresas com o dobro desse tamanho por mais de 3 décadas. Não venha me dar sermão sobre conformidade regulatória. A indiferença me incomodou, mas me mantive firme. A experiência não nos isenta das regulamentações atuais. A Sarbanes-Oxley exige especificamente que os diretores financeiros garantam relatórios precisos. Olha, disse Gregory, abaixando a voz e inclinando-se para a frente, você é uma excelente analista, Raquel, realmente excepcional com números, mas está perdendo a visão geral. A gestão financeira neste nível envolve estratégias que às vezes parecem pouco convencionais quando vistas isoladamente. A condescendência em seu tom era inconfundível. Ele estava me dando tapinhas na cabeça, tratando preocupações legítimas como mal-entendidos e ingênuos. Não são incidentes isolados, insisti. Eles formam um padrão consistente com manipulação financeira deliberada. Como executivos de uma instituição financeira, temos obrigações legais específicas para com clientes e reguladores. Gregory suspirou profundamente, esfregando as têmporas. Raquel, deixe-me dar um conselho de alguém que navega em águas corporativas há mais tempo do que você no setor financeiro. Cada empresa tem suas maneiras de otimizar o desempenho. Investigar demais práticas estabelecidas não faz sua carreira avançar. Não se trata da minha carreira. Trata-se de conformidade legal e gestão financeira ética. Sentimentos nobres, respondeu ele com um sorriso tênue. Mas o mundo se baseia em considerações práticas, não em ideais de aulas de ética em escolas de negócios. A conversa estava se deteriorando rapidamente. Gregory havia passado da rejeição para a condescendência e, em seguida, para ameaças veladas. Cada resposta evitava cuidadosamente abordar as questões específicas que eu havia levantado. Preciso saber se você vai resolver essas irregularidades, eu disse diretamente.
Se não, terei que intensificar minhas preocupações. A expressão de Gregory endureceu. Isso seria extremamente imprudente. Brandon preza a lealdade acima de tudo. Fazer alegações infundadas seria interpretado como uma grave quebra de confiança. Você está me instruindo a ignorar possíveis irregularidades financeiras? Aconselho você, como alguém que valoriza seus talentos, a se concentrar nas responsabilidades que lhe são atribuídas e a confiar que a alta gerência lida com as questões financeiras estratégicas de forma adequada. Ele fechou minha pasta e a deslizou de volta para a mesa. Agora, se não houver mais nada, tenho uma ligação com nosso escritório em Singapura em 10 minutos. A dispensa foi clara. Recolhi meus documentos e me levantei, mantendo a compostura profissional apesar do aperto no estômago. Vou considerar sua perspectiva, disse cuidadosamente. Ótimo. Essa é a abordagem sensata. Seu alívio era palpável. Todos nós queremos o melhor para a Evergreen, Raquel. Às vezes, isso significa confiar no processo, mesmo quando não vemos todas as peças. Quando cheguei à porta, ele acrescentou: e Raquel, vamos manter essa conversa entre nós. Não precisa criar preocupações desnecessárias entre sua equipe ou outros departamentos. Assenti sem me comprometer e saí, com a mente já a mil com os próximos passos. A reação de Gregory confirmou minhas suspeitas. Sua evasiva, suas mudanças emocionais e sua tentativa de me isolar sinalizavam consciência de algo errado. O que quer que estivesse acontecendo na Evergreen ia além da contabilidade criativa. De volta à minha mesa, documentei toda a conversa em detalhes, incluindo as respostas específicas e a linguagem corporal de Gregory. Então, tomei uma decisão. Abordaria Brandon diretamente como CEO e acionista majoritário. Ele já sabia dessas irregularidades ou precisava ser informado imediatamente. De qualquer forma, ir ao topo esclareceria a verdadeira posição da empresa em relação à conformidade financeira. Marquei uma reunião com a assistente de Brandon para o final daquela semana, solicitando um tempo para discutir questões críticas de conformidade financeira que exigiam atenção imediata. A reunião estava marcada para sexta-feira de manhã. Enquanto caminhava para o meu carro naquela noite, um peso de incerteza me oprimia. Teria eu acabado de colocar minha carreira em risco ao desafiar Gregory? Brandon ouviria com objetividade ou estaria orquestrando todo o esquema? O estacionamento parecia estranhamente vazio e silencioso, meus passos ecoando entre os pilares de concreto enquanto eu contemplava o que os próximos dias poderiam trazer. O clima no escritório mudou sutil, mas inconfundivelmente, nos 3 dias seguintes. Quando entrei na sala de descanso na terça-feira de manhã, uma conversa entre 2 gerentes seniores cessou abruptamente, seguida por cumprimentos constrangedores e uma saída apressada. Durante a reunião com o chefe de departamento naquela tarde, Gregory falou perto de mim, em vez de comigo, direcionando perguntas sobre projeções financeiras aos membros mais juniores da minha equipe. Na quarta-feira, o padrão tornou-se impossível de ignorar. Meu convite habitual para o almoço estratégico semanal não chegou. As respostas por e-mail de outros departamentos demoravam mais para chegar, com menos participantes incluídos. Até mesmo os assistentes administrativos, normalmente comunicativos e amigáveis, adotaram uma distância educada em nossas interações. Perdi alguma coisa? Perguntei a Megan quando conseguimos ficar um breve momento a sós no corredor. Todo mundo está agindo como se eu tivesse peste. Megan olhou ao redor antes de responder baixinho: tem havido rumores. Gregory teve uma reunião a portas fechadas com Brandon logo depois que você saiu do escritório dele na segunda-feira. Aí a Alicia, do RH, foi chamada. Ninguém sabe os detalhes, mas o boato está rolando. Ótimo, murmurei. Nada como um julgamento pela fofoca. Cuidado, Raquel, alertou Megan. Brandon anda fazendo perguntas sobre seus projetos recentes e permissões de acesso. Naquela tarde, descobri que alguém havia acessado meus arquivos enquanto eu almoçava. O log do sistema mostrava as credenciais administrativas usadas para revisar meus documentos recentes, incluindo os relatórios de irregularidades que eu havia compilado.
Quando liguei para o TI para perguntar sobre o acesso, o técnico gaguejou algo sobre auditorias de segurança de rotina antes de encerrar a ligação rapidamente. Na quinta-feira de manhã, cheguei cedo e encontrei Josh, meu analista sênior, com uma expressão desconfortável em sua mesa. "Está tudo bem?" perguntei. Ele evitou o contato visual. "Sim, tudo bem. Só estou terminando alguns relatórios. A análise do portfólio da Henderson." "Não." O Gregor me pediu para compilar relatórios resumidos de todas as contas que você tem analisado recentemente. Disse que era para um comitê de auditoria especial." "É mesmo?" Interessante que ele não tenha me contado, considerando que sou o diretor do departamento. Justin se remexeu, desconfortável. "Olha, Raquel, não quero me meter no meio do que quer que esteja acontecendo. Tenho 2 filhos na faculdade e uma hipoteca." A implicação era clara. A autopreservação havia se tornado a prioridade em todo o departamento. Eu não podia culpá-lo, mas o isolamento doía mesmo assim. Na tarde de quinta-feira, minha reunião agendada com Brandon havia desaparecido misteriosamente da agenda. Quando perguntei à assistente dele, ela me informou que o Sr. Reis teve um conflito inesperado e remarcaria quando sua agenda permitisse. Seu tom transmitia a verdade implícita: a reunião jamais seria remarcada. Naquela noite, liguei para Jessica Palmer, uma advogada especializada em regulamentação financeira que conheci por meio de uma associação profissional. Combinamos de tomar um café na manhã seguinte, antes do trabalho. "Traga toda a documentação que puder compartilhar legalmente", ela aconselhou. "E Raquel, não use dispositivos ou e-mails da empresa para nada relacionado a este assunto de agora em diante." Quando me preparei para sair do escritório, Megan me mandou uma mensagem: "Preciso conversar." "Não é no trabalho." "É importante." Nos encontramos em um pequeno restaurante a 10 quarteirões do escritório, longe o suficiente para evitar encontrar colegas. Megan parecia estranhamente nervosa, observando o restaurante sem parar enquanto conversávamos. "Havia uma reunião esta tarde", disse ela em voz baixa. "Equipe executiva, além de Alice e Samuel, do jurídico." Seu nome surgiu várias vezes. Não consegui ouvir tudo, mas frases como gestão de responsabilidades e protocolo de desligamento foram discutidas. Meu estômago embrulhou. "Eles estão planejando me demitir." "Piora", continuou Megan. "Samuel estava falando sobre a aplicação da lei de confidencialidade e medidas legais preventivas. Eles não estão apenas planejando demitir você, Raquel. Estão se preparando para enterrá-la legalmente se você se manifestar." Respirei fundo, processando a informação. "O Brandon disse alguma coisa?" Ele ficou ouvindo a maior parte do tempo, mas chegou a um ponto em que disse algo como: "Cuide disso para sempre." Gregory parecia preocupado com alguns arquivos ou registros que você pudesse ter. No caminho para casa, revisei mentalmente minhas opções. A empresa estava claramente se mobilizando contra mim, o que, paradoxalmente, reforçava a validade das minhas preocupações. Empresas legítimas não orquestram estratégias elaboradas de contenção contra funcionários que levantam questões de conformidade. Naquela noite, reuni cuidadosamente toda a minha documentação. O backup criptografado na nuvem, o pendrive e as cópias locais estavam protegidos. Também imprimi documentos importantes e os coloquei em um envelope lacrado no cofre do meu apartamento. Independentemente do que acontecesse amanhã, as evidências sobreviveriam. Encontrei-me com Jessica às 7 da manhã seguinte, trazendo cópias da documentação mais crítica. Depois de analisar os materiais por 20 minutos, ela olhou para cima com uma expressão sombria. "Isso é sério, Raquel. Se a sua avaliação estiver correta, estamos diante de violações significativas de valores mobiliários e potencial fraude fiscal. Como diretor financeiro, você tem proteção contra denunciantes, mas o prazo e a documentação são cruciais. O que devo fazer? Primeiro, preserve cada vestígio de evidência. Segundo, prepare-se para a retaliação imediata. Com base no que você me disse, a demissão é altamente provável. Quando isso acontecer, fale o mínimo possível,
não assine nada sem revisão legal e entre em contato comigo imediatamente. Assenti, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim, apesar do confronto iminente. E se me demitirem hoje? Então, passamos imediatamente para a fase 2, envolvimento regulatório e possível medida liminar. Tenho contatos na SEC na Divisão de Crimes Financeiros do Ministério Público dos Estados Unidos. Ao entrar no escritório da Evergreen às 8h30, a recepcionista evitou contato visual. Meu crachá de funcionário ainda estava funcionando, mas o silêncio que me recebeu em nosso andar dizia muito. A mesa da minha assistente, Janete, estava vazia, seu computador apagado. Às 9h15, uma notificação de calendário apareceu na minha tela. Reunião com Brandon Reis, Alicia Hernandes e Samuel Washington. Assunto de pessoal. Local, escritório do CEO. Horário, 9h30. O cenário estava pronto. Fiz backup das minhas anotações finais no meu dispositivo pessoal, arrumei a mesa e guardei o telefone e o crachá da empresa na bolsa. Independentemente do que acontecesse na hora seguinte, eu não voltaria para aquela mesa depois. Às 9h28, respirei fundo, alisei a saia e caminhei em direção à sala de Brandon, de cabeça erguida, apesar do peso dos olhares cúmplices que me acompanhavam pelo corredor. A caminhada até a sala de Brandon foi surreal, como atravessar a água. Os colegas desviaram o olhar quando passei, e o silêncio deles foi mais revelador do que qualquer palavra. O carpete felpudo abafou meus passos, e as obras de arte moderna que ladeavam o corredor executivo de repente pareceram grotescas em vez de sofisticadas, todas com ângulos ásperos e cores dissonantes. Clary, assistente de Brandon, observou minha aproximação com uma mistura de pena e desconforto. Eles estão esperando por você, disse ela suavemente, gesticulando em direção à pesada porta de madeira com o nome de Brandon gravado em uma placa de platina. Bati com firmeza e entrei sem esperar resposta, uma pequena demonstração de dignidade no que eu sabia que seria uma humilhação cuidadosamente orquestrada. Brandon estava sentado atrás de sua enorme mesa, uma monstruosidade de vidro e aço que custava mais do que os salários mensais da maioria dos funcionários. À sua direita estava Alicia Hernandes, segurando uma pasta fina e usando sua máscara profissional de RH de preocupação imparcial. Samuel Washington ocupava uma cadeira à esquerda de Brandon, bloco de notas em punho, sua expressão inescrutável como sempre. Raquel, obrigado por se juntar a nós, começou Brandon, com um tom falsamente cordial. Por favor, sente-se. Sentei-me na única cadeira posicionada em frente aos três, a disposição claramente projetada para criar uma desvantagem psicológica. O sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto atrás de Brandon, forçando-me a semicerrar os olhos ligeiramente, deixando seu rosto na sombra. Imagino que você saiba por que convocamos esta reunião, continuou Brandon, juntando os dedos sobre a mesa. Houve alguns desdobramentos preocupantes em relação às suas atividades recentes. Que atividades especificamente? Perguntei, mantendo a voz firme. O sorriso de Brandon se estreitou. Não vamos brincar, Raquel. Você anda investigando questões financeiras fora da sua alçada, fazendo acusações contra a alta gerência e criando um clima de desconfiança no departamento financeiro. Tenho cumprido minhas obrigações como diretor financeiro, corrigi. A conformidade financeira é uma de minhas responsabilidades. Mas é aí que você se engana. Brandon se inclinou para a frente. Seu papel é implementar as estratégias financeiras estabelecidas pela liderança executiva, não questioná-las. Samuel pigarreou. Senhora Williams, temos provas de que a senhora tem acessado registros financeiros confidenciais sem a devida autorização e possivelmente removido documentos da empresa para uso pessoal. Essas ações constituem violações graves do seu contrato de trabalho. A acusação tinha como objetivo provocar indignação defensiva. Para me deixar emocionado e menos racional, permaneci calmo. Todos os documentos que analisei estão dentro do meu nível de autorização como diretor financeiro. Se você verificar os registros do sistema, verá que todo o acesso foi apropriado e realizado durante o horário comercial normal para fins comerciais legítimos. Alicia deu um passo à frente e abriu sua pasta.
Temos documentação de diversas violações de políticas, incluindo a falha em seguir os canais de denúncia adequados, investigação não autorizada de estruturas financeiras de nível executivo e insubordinação quando instruído a se concentrar em suas funções. Olhei diretamente para ela. Você poderia fornecer exemplos específicos dessas violações, com datas e horários? Sua hesitação momentânea confirmou o que eu suspeitava. As alegações eram deliberadamente vagas, elaboradas para justificar um resultado predeterminado, em vez de abordar uma má conduta específica. Brandon acenou com a mão, desdenhosamente. Os detalhes são irrelevantes neste momento. O que importa é que você demonstrou uma falta fundamental de alinhamento com os valores e a abordagem de liderança da Evergreen. Se os valores da Evergreen incluem transparência financeira e conformidade regulatória, então estou perfeitamente alinhado com eles, respondi calmamente. A fachada de decepção profissional de Brandon desapareceu, revelando um lampejo de raiva genuína. Vamos direto ao ponto, Raquel. Seus serviços não são mais necessários na Evergreen Financial Partners. Alicia deu um passo à frente, tirando os papéis de rescisão de sua pasta. Estamos dispostos a oferecer uma indenização de 2 semanas, condicionada à assinatura de um acordo abrangente de confidencialidade e à liberação de reivindicações. 2 semanas por 5 anos de serviço dedicado e identificação de conduta financeira potencialmente criminosa. O insulto foi claramente intencional. Precisaremos dos seus dispositivos e cartões de acesso da empresa antes de você sair do prédio, acrescentou Samuel. E devo lembrá-lo de que todas as cláusulas de confidencialidade do seu contrato de trabalho permanecem em pleno vigor, apesar da rescisão. Brandon pegou o documento de demissão de Alicia e assinou com um floreio, um sorriso brincando no canto da boca. Então, inacreditavelmente, ele riu, uma risada curta e satisfeita que revelava o prazer que sentia naquele jogo de poder. Sabe, Raquel, disse ele, deslizando o documento sobre a mesa, eu tinha grandes expectativas em você quando a promovemos a diretora. Você tinha as habilidades técnicas, a atenção aos detalhes. Mas nunca entendeu a qualidade mais importante para o sucesso neste nível, saber quais perguntas não fazer. A condescendência em sua voz me fez enrijecer a espinha. Algumas perguntas são exigidas por lei, por mais desconfortáveis que causem. O sorriso de Brandon se alargou. Que idealismo! Imagino o quanto isso vai valer a pena quando você estiver explicando aos futuros empregadores por que foi demitida por justa causa da Evergreen. Empresas financeiras falam, Raquel. A notícia se espalha. Você está ameaçando me colocar na lista negra? Perguntei diretamente. Samuel interrompeu suavemente. O Sr. Reis está apenas observando as realidades profissionais do nosso setor. Além disso, devo alertá-lo de que quaisquer declarações que questionem as práticas financeiras ou a integridade da Evergreen a terceiros podem resultar em responsabilidade legal significativa. A ameaça era clara: fiquem em silêncio ou serão destruídos. Brandon se levantou, sinalizando o fim da reunião. A segurança os acompanhará até a coleta de seus pertences pessoais. Todos os dispositivos eletrônicos serão inspecionados antes de saírem do local. Permaneci sentado por um momento, olhando diretamente para cada um deles. Vocês sabem que demitir um funcionário por levantar preocupações legítimas sobre conformidade financeira traz consigo implicações legais. Estamos demitindo você por insubordinação e violação das políticas da empresa, corrigiu Alicia rapidamente. Qualquer outra caracterização seria factualmente incorreta e potencialmente passível de ação judicial. Finalmente me levantei e peguei minha bolsa. Tem mais alguma coisa? Brandon contornou a mesa, seu corpo alto invadindo deliberadamente meu espaço pessoal. Só um conselho de amiga, Raquel. O mundo financeiro é menor do que você imagina. Algumas batalhas não valem a pena, especialmente quando podem definir o resto da sua carreira. Eu me concentraria em seguir em frente em vez de me deter em injustiças percebidas. A tática de intimidação era clássica: combinar ameaças com falsa preocupação, estabelecendo domínio físico. Dei um passo para trás e encarei-o. Obrigada pela clareza, Brandon. Esta reunião foi extraordinariamente instrutiva.
Um segurança esperava do lado de fora da porta do escritório, junto com Alicia, que supervisionaria minha saída. A caminhada pela área aberta do escritório parecia a de um criminoso, com os colegas fingindo estarem absortos em suas telas enquanto eu passava. Na minha mesa, uma caixa de papelão já continha meus itens pessoais, fotos de família, prêmios profissionais, a planta da mesa que minha equipe me dera depois da minha última promoção. Por favor, desbloqueie seu computador, instruiu o segurança, observando-me digitar minha senha. Um técnico de TI sentou-se imediatamente e começou a verificar minhas atividades recentes. Seus e-mails pessoais serão revisados antes da partida, informou Alicia. Política da empresa para funcionários demitidos. Assenti, sabendo que não encontrariam nada. Toda a documentação havia sido transferida por meios seguros dias antes. 20 minutos humilhantes depois, fui escoltado até o estacionamento, com a caixa de pertences desajeitada em meus braços. Nem Alicia nem o segurança falaram durante a viagem de elevador, o silêncio carregado de acusações não ditas. O telefone e o crachá da sua empresa, exigiu Alicia quando chegamos ao meu carro. Entreguei-os, notando como ela evitava contato visual. Alicia, eu disse baixinho, talvez você queira rever as leis de proteção aos denunciantes quando voltar, só para seu próprio conhecimento. Seus olhos se arregalaram ligeiramente antes que ela se recompusesse. Adeus, Senhora Williams. Por favor, encaminhe quaisquer comunicações futuras para o nosso departamento jurídico. O segurança esperou até que eu colocasse a caixa no porta-malas e me sentasse ao volante. Só quando liguei o motor é que eles se viraram e foram embora, cumprindo seu dever de remover o encrenqueiro. Ao sair do estacionamento para a manhã ensolarada de primavera, a compostura profissional que eu havia mantido se desfez. Lágrimas turvaram minha visão brevemente antes de eu estacionar em um estacionamento comercial a 2 quarteirões de distância. A descarga de adrenalina me fez tremer, e o impacto total do que acabará de acontecer me atingiu de uma só vez. 5 anos da minha carreira, minha reputação profissional, minha segurança financeira, tudo potencialmente sacrificado porque me recusei a ignorar a má conduta financeira. Permiti-me exatamente 3 minutos de alívio emocional. Depois, sequei os olhos, retoquei a maquiagem usando o espelho retrovisor e liguei para Jessica Palmer. Acabou, eu disse quando ela atendeu. Me demitiram por fazer perguntas. O Brandon riu enquanto assinava os papéis de demissão. Você está em algum lugar privado? Perguntou Jessica. No meu carro, longe do escritório. Ótimo. Encontre-me no meu escritório imediatamente. Traga tudo o que tiver. Pelo que você me disse, precisamos agir rápido antes que eles comecem a esconder seus rastros. Liguei o motor com uma determinação renovada. O confronto havia esclarecido tudo. Não se tratava mais apenas do meu trabalho. Tratava-se do certo e do errado, de responsabilizar os poderosos. A risada presunçosa de Brandon ecoava em minha mente enquanto eu atravessava o trânsito, fortalecendo minha determinação a cada bloqueio. O escritório de advocacia de Jessica ocupava o 15º andar de um prédio menos chamativo, mas ainda assim impressionante, no Distrito Financeiro de Chicago. Ao contrário da decoração ostentosa da Evergreen, seu escritório privilegiava o profissionalismo discreto, cores suaves, móveis confortáveis e paredes forradas com textos jurídicos em vez de obras de arte caras. Conte-me tudo, disse ela assim que nos acomodamos em seu escritório, com a porta firmemente fechada. Cada palavra, cada gesto, exatamente como aconteceu. Descrevi a reunião de demissão em detalhes, incluindo as risadas de Brandon, as ameaças veladas e a escolta de segurança. Jessica tomou notas meticulosas, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras sobre frases ou reações específicas. Eles cometeram alguns erros críticos, observou ela quando terminei. Demitir você imediatamente após você ter levantado questões de conformidade, as ameaças implícitas do Brandon sobre seu futuro emprego, as risadas enquanto assinava os papéis de demissão, tudo isso reforça uma alegação de retaliação. O que acontece agora? Perguntei. Jessica recostou-se, com uma expressão estratégica. Agora, vamos agir agressivamente.
Com base na documentação que você forneceu e nas circunstâncias da sua demissão, temos motivos para uma ação imediata, de acordo com os estatutos de proteção ao denunciante. Ela pegou um bloco de notas e começou a esboçar um plano. Primeiro, entramos com um pedido de urgência para uma ordem de restrição temporária para impedir a destruição de provas. O momento da sua demissão, imediatamente após a descoberta de irregularidades financeiras, cria uma presunção de potencial adulteração de provas. Podemos fazer isso? Perguntei, surpreso com a ousadia da abordagem. Com a documentação que você forneceu, com certeza. Em segundo lugar, simultaneamente, apresentamos denúncias de irregularidades à Comissão de Valores Mobiliários e à Autoridade Reguladora do Setor Financeiro, Financial Industry Regulatory Authority. As potenciais violações de valores mobiliários e violações fiduciárias são de inteira responsabilidade deles. Ela continuou a traçar a estratégia, com sua confiança crescendo visivelmente à medida que analisava os aspectos jurídicos. Terceiro, preparamos uma declaração detalhada documentando tudo o que você descobriu e a retaliação que sofreu. Precisaremos disso para a audiência de TRO e possíveis encaminhamentos criminais. Referências criminais. A frase soou pesada. Jéssica assentiu, sombria. Raquel, se sua avaliação estiver correta, estamos investigando possíveis fraudes com valores mobiliários, sonegação fiscal e violação do dever fiduciário. Não se trata apenas de violações civis, elas podem entrar em território criminal, especialmente dada a natureza aparentemente deliberada da má conduta. De repente, os riscos pareciam exponencialmente maiores. Eu esperava litígios trabalhistas, talvez penalidades regulatórias, mas acusações criminais não eram totalmente consideradas uma possibilidade. Tem certeza de que devemos agir com afinco? Não quero reagir de forma exagerada se houver alguma chance de eu ter interpretado mal os dados. Jéssica me encarou com firmeza. Você é um diretor financeiro com MBA pela Wharton e 5 anos de desempenho exemplar. Você documentou tudo meticulosamente. Pelo que analisei, sua interpretação parece não apenas razoável, mas convincente. A questão não é se devemos agir, mas com que rapidez podemos nos mobilizar antes que as evidências desapareçam. A convicção dela me acalmou. Então vamos lá. As 4 horas seguintes se passaram em um borrão de atividade concentrada. Trabalhei com a equipe da Jéssica para compilar documentação abrangente enquanto ela redigia documentos legais e fazia ligações estratégicas para contatos regulatórios. Seu sócio, Marcos, ex-advogado de fiscalização da SEC, analisou minhas descobertas financeiras com crescente alarme. O padrão é clássico, confirmou ele, erguendo os olhos das planilhas. As entidades offshore, as manipulações de taxas, as categorizações incorretas de despesas. Eles nem estão sendo particularmente criativos nisso. Às 14 horas, Jéssica conseguiu uma audiência de emergência perante a juíza Eleanor Blackwell, conhecida por sua expertise em casos financeiros e sua abordagem objetiva à má conduta corporativa. Estamos na agenda dela para as 16h30, anunciou Jéssica. O escrivão do tribunal agilizou nosso processo, considerando o potencial de destruição de provas. Precisamos finalizar seu depoimento imediatamente. A preparação do depoimento me forçou a organizar tudo o que descobri em uma narrativa coerente, conectando irregularidades díspares em um padrão abrangente de má conduta. O processo cristalizou minha compreensão do que exatamente estava acontecendo na Evergreen. Excelente, disse Jéssica, revisando o documento final. Claro, detalhado e diretamente vinculado a regulamentações e obrigações fiduciárias específicas. O juiz Blackwell apreciará a precisão. O Brandon estará lá? Perguntei, percebendo de repente que poderia encontrá-lo novamente poucas horas depois de ser demitida. Possivelmente. Notificamos o agente registrado da Evergreen e seu departamento jurídico. Eles terão, no mínimo, representação, embora possam não ter tempo para se preparar completamente, dada a natureza emergencial da audiência. Enquanto reuníamos os materiais para o tribunal, a assistente de Jéssica interrompeu com uma notícia de última hora. Vocês deveriam ver isso, disse ela, virando o tablet para nós. A tela exibia um site de notícias financeiras com a manchete:
Evergreen Financial Partners anuncia manutenção temporária do sistema e suspensão do acesso de certas contas de clientes. Jéssica e eu trocamos olhares alarmados. Eles já estão se mobilizando para limitar o acesso às informações, disse ela. Precisamos notificar o tribunal imediatamente. Ela rapidamente redigiu um documento suplementar de emergência destacando o momento suspeito do anúncio de manutenção do sistema. Isso fortalece nosso argumento para uma intervenção imediata, explicou. Nenhuma empresa financeira interrompe repentinamente o acesso de clientes para manutenção durante o horário comercial sem aviso prévio, a menos que algo irregular esteja acontecendo. Às 16h15, estávamos sentados na sala de audiências do juiz Blackwell. O Tribunal Federal projetava a autoridade por meio de sua arquitetura clássica e atmosfera formal. A bancada do juiz, elevada acima do vão do tribunal, enfatizava a dinâmica de poder em jogo. Às 4h25, a porta do tribunal se abriu e meu coração disparou. Brandon Reis entrou, seguido por Samuel Washington e um sócio sênior da Marshall & Thornton, um dos escritórios de advocacia empresarial mais caros de Chicago. A expressão confiante de Brandon vacilou momentaneamente quando ele me viu, claramente sem esperar minha presença. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça quando a juíza Blackwell entrou em ponto, às 4h30. Com quase 60 anos, cabelos escuros com mechas grisalhas e olhos penetrantes por trás de óculos retangulares, ela irradiava confiança e eficiência sem rodeios. Por favor, sentem-se, ordenou ela, revisando os arquivos à sua frente. Estamos aqui para atender a um pedido de urgência para uma ordem de restrição temporária no caso Williams vs Evergreen Financial Partners. Analisei os documentos iniciais e considero justa causa para esta audiência de urgência. Advogados, por favor, identifiquem-se para registro. Após as apresentações, o juiz Blackwell se dirigiu a Jéssica, advogada, por favor, resuma sua petição de emergência. Jéssica se levantou. Meritíssimo, minha cliente, Raquel Williams, atuou até esta manhã como diretora financeira na Evergreen Financial Partners. Durante as revisões trimestrais de rotina, ela descobriu irregularidades financeiras significativas, sugerindo potenciais violações de valores mobiliários, fraude fiscal e violações do dever fiduciário. Ao levantar essas preocupações pelos canais adequados, ela foi imediatamente demitida, ameaçada e escoltada para fora das instalações. Ela continuou, descrevendo as principais evidências e a natureza retaliatória da minha demissão. O mais preocupante, meritíssimo, poucas horas após a demissão da senhora Williams, a Evergreen anunciou uma manutenção repentina no sistema que restringe o acesso aos próprios sistemas financeiros que contêm evidências dessas irregularidades. Buscamos intervenção imediata para preservar as evidências e evitar maiores danos potenciais a investidores e clientes. O juiz Blackwell virou-se para o advogado de Evergreen. Advogado, sua resposta. O advogado corporativo levantou-se suavemente. Meritíssimo, essas alegações são completamente infundadas. A senhora Williams foi demitida por problemas legítimos de desempenho e violações de políticas, sem relação com quaisquer preocupações financeiras. A manutenção do sistema foi agendada há semanas, como parte de atualizações de rotina. Esta petição de emergência representa uma tentativa imprópria de usar uma disputa trabalhista como uma intervenção regulatória injustificada. É mesmo, respondeu o juiz Blackwell, claramente incrédulo. Então o senhor não se oporá à preservação de todos os registros financeiros enquanto resolvemos isso. O advogado se mexeu, incomodado. Meritíssimo, o congelamento generalizado dos sistemas financeiros causaria interrupções substanciais nas operações comerciais legítimas e prejudicaria os clientes. Mais danos do que uma potencial má conduta financeira não controlada, retrucou a juíza. Ela se virou diretamente para mim. Senhora Williams, como diretora financeira recentemente demitida, gostaria de ouvir diretamente da senhora sobre essas supostas irregularidades. Com o coração disparado, levantei-me e aproximei-me do banco das testemunhas. Após prestar juramento, encarei o olhar penetrante do juiz. Senhora Williams, por favor, explique com suas próprias palavras o que a senhora descobriu e por que acredita que isso constitui potencial má conduta, em vez de gestão financeira rotineira.
Com base em anos de experiência em explicar questões financeiras complexas, descrevi as principais questões de forma clara e precisa. Detalhei os pagamentos offshore, as discrepâncias nas taxas e as categorizações incorretas de despesas, explicando como cada uma violava regulamentações e padrões contábeis específicos. E esses padrões surgiram apenas recentemente? Perguntou o juiz Blackwell. Os primeiros casos que consegui documentar começaram há aproximadamente 18 meses, respondi. A frequência e a quantidade aumentaram significativamente nos últimos 6 meses. Quem teria autoridade para implementar essas estruturas financeiras? No mínimo, o CFO, Gregory Thompson. Dada a escala e a natureza sistemática, o CEO, Brandon Reis, quase certamente precisaria estar ciente e envolvido na aprovação. O juiz se virou para Brandon, que sussurrava furiosamente para seu advogado: Senhor Reis, como CEO, o senhor está testemunhando que desconhecia essas práticas financeiras em sua própria empresa? O advogado de Brandon se levantou de um salto. Meritíssimo, o senhor Reis não vai testemunhar nesta audiência e não foi chamado como testemunha. Estou ciente, conselheira. Estou apenas confirmando se sua cliente, como CEO, alega desconhecer essas práticas financeiras. Seu tom deixou claro que ela considerava tal alegação, na melhor das hipóteses, duvidosa. Após consultar seu advogado, Brandon respondeu cautelosamente: Meritíssimo, como CEO, supervisiono a estratégia geral, mas confio em especialistas financeiros para os detalhes da implementação. Sem analisar as alegações específicas em detalhes, não posso comentar sobre transações individuais ou metodologias contábeis. A expressão da juíza Blackwell indicava que ela achou a resposta evasiva e pouco convincente. Ela voltou sua atenção para mim, fazendo várias perguntas tecnicamente complexas sobre as estruturas financeiras que eu havia identificado. Cada resposta parecia reforçar sua preocupação. Após 30 minutos de depoimento, o juiz já tinha ouvido o suficiente. Com base nas provas apresentadas, considero justa causa para intervenção imediata. Estou emitindo uma ordem de restrição temporária para o congelamento de todos os ativos comerciais da Evergreen Financial Partners, enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada. A empresa está proibida de destruir, alterar ou ocultar quaisquer registros financeiros. Além disso, todos os sistemas eletrônicos serão submetidos a imagens por um perito forense nomeado pelo tribunal para preservar as provas. O rosto de Brandon perdeu a cor enquanto a juíza continuava. Senhor Reis, o senhor está ordenado a entregar seu passaporte ao tribunal dentro de 24 horas. Uma audiência para uma liminar está marcada para a próxima segunda-feira, às 10 horas. Ela lançou um olhar severo para Brandon. Até lá, qualquer violação desta ordem resultará em acusações de desacato e possíveis encaminhamentos criminais. Fui claro. Sim, meritíssimo, respondeu Brandon, sua arrogância anterior evaporando quando o juiz assinou a ordem. Encontrei o olhar de Brandon do outro lado da sala. O homem que havia rido enquanto me demitia horas antes agora me encarava com uma mistura de choque e horror crescente ao perceber que a situação havia se invertido completamente. Do lado de fora do tribunal, Jéssica apertou meu braço. Correu ainda melhor do que eu esperava. O juiz Blackwell claramente achou seu depoimento convincente e crível. O que acontece agora? Perguntei, ainda processando o turbilhão de eventos. Agora as autoridades reguladoras assumem o controle. Já enviei nossos registros de denúncia à SEC e à FINRA. Atendendo à ordem do juiz Blackwell, eles vão se mobilizar rapidamente. Ela verificou o celular. Aliás, ouvi dizer que o FBI já está se preparando para proteger os escritórios da Evergreen para evitar adulteração de provas. Enquanto caminhávamos em direção à saída do tribunal, um alerta de notícias de última hora apareceu no meu celular. Juiz federal congela ativos de empresa de investimentos de Chicago em meio a alegações de fraude. Os boatos do mundo financeiro já estavam a todo vapor. Jéssica sorriu diante da minha expressão atordoada. Bem-vinda ao poder da proteção aos denunciantes, Raquel. Quando devidamente documentada e aplicada, a lei pode avançar com uma velocidade impressionante. Apenas 6 horas antes, eu havia saído da Evergreen carregando uma caixa de pertences pessoais, humilhado e ameaçado.
Agora, os ativos da empresa estavam congelados, o passaporte do CEO, restrito, e as autoridades federais se mobilizavam para investigar exatamente o que eu havia descoberto. Ao sairmos para o sol do fim da tarde, senti uma mistura complexa de vingança, exaustão e incerteza sobre o que me aguardava. O custo profissional havia sido enorme, mas, pela primeira vez desde a descoberta daquelas primeiras irregularidades, senti o peso do compromisso ser tirado dos meus ombros. Independentemente do que acontecesse em seguida, eu havia escolhido a integridade quando ela mais importava. Os 3 meses que se seguiram àquele dia crucial se desenrolaram com um ímpeto que eu jamais poderia ter previsto. Em 24 horas após a ordem do juiz Blackwell, os especialistas em crimes financeiros do FBI haviam isolado os escritórios e os sistemas eletrônicos da Evergreen. A Comissão de Valores Mobiliários, SEC, iniciou uma investigação formal, entrevistando funcionários de todos os níveis sobre as práticas financeiras que eu havia identificado. As consequências foram rápidas e abrangentes. Gregory Thompson, diante de crescentes evidências de seu envolvimento, aceitou um acordo judicial em troca de depoimento contra Brandon. Alicia, do RH, forneceu aos investigadores a documentação das ordens diretas de Brandon para me demitir, especificamente por levantar preocupações de conformidade, fortalecendo o caso de retaliação. O mais surpreendente é que Samuel Washington, o advogado da empresa, apresentou provas ao Estado. Aparentemente, sua natureza meticulosa se estendia a manter registros detalhados de diretivas potencialmente problemáticas que receberá, criando uma apólice de seguro que agora servia como prova crucial. O próprio Brandon enfrentou múltiplas acusações federais por fraude de valores mobiliários, sonegação fiscal, fraude eletrônica e obstrução da justiça. Sua tentativa de fugir do país, apesar da ordem de entrega de passaporte, acrescentou desacato ao tribunal aos seus crescentes problemas legais. O executivo presunçoso que riu enquanto assinava meus papéis de demissão agora enfrentava anos de prisão federal. Para os clientes e funcionários da Evergreen, a revelação da má conduta financeira gerou caos e incerteza. Um administrador judicial assumiu o controle dos ativos da empresa, trabalhando para desvincular investimentos legítimos de esquemas fraudulentos. Muitos clientes enfrentaram perdas significativas, embora os esforços do administrador judicial tenham eventualmente recuperado parcelas substanciais dos fundos desviados. Meu próprio caminho a seguir emergiu inesperadamente da crise. Victoria Lambert, CEO da Integrity Capital Management, uma empresa de médio porte conhecida por suas práticas éticas, entrou em contato por meio de Jéssica. Precisamos de alguém com expertise técnica e comprometimento comprovado com a ética financeira, explicou Victoria durante nossa primeira reunião. Alguém que priorize fazer a coisa certa, mesmo quando isso lhe custar caro profissionalmente. Suas ações na Evergreen dizem muito sobre seu caráter. O cargo que ela ofereceu, diretora de conformidade, representou um aumento de responsabilidade e um reconhecimento explícito do valor da liderança ética. O salário superava a minha remuneração anterior, mas, mais importante, a cultura da empresa estava alinhada aos meus valores fundamentais de transparência financeira e confiança do cliente. Muitos ex-colegas da Evergreen acabaram entrando em contato, alguns se desculpando pelo silêncio durante minha demissão, outros buscando referências de emprego ao deixarem a empresa em crise. Mega e eu mantivemos nossa amizade, nos encontrando regularmente para jantar e nos apoiando mutuamente em nossas transições de carreira. Até Alicia, do RH, entrou em contato comigo depois de cooperar com os investigadores. Eu deveria ter feito mais, admitiu ela durante um constrangedor encontro para um café. Eu sabia que algo não estava certo, mas me convenci de que não era meu departamento, nem minha responsabilidade. Todos nós fazemos escolhas sobre quais batalhas estamos dispostos a travar, respondi, sem condená-la nem absolvê-la. A verdade nua e crua era que escolhas éticas raramente vinham sem custos, e nem todos estavam em posição de absorver esses custos igualmente. As consequências jurídicas continuaram a se desenrolar. Meu processo de demissão injusta contra a Evergreen resultou em um acordo substancial, reforçado pelas recompensas para denunciantes estabelecidas pelas regulamentações financeiras. A segurança financeira me proporcionou tranquilidade, embora eu achasse o reconhecimento da irregularidade mais significativo do que a indenização monetária.
Convites profissionais para palestras começaram a chegar, solicitando que eu discursasse em conferências do setor sobre ética financeira e compliance. Inicialmente relutante em revisitar publicamente a dolorosa experiência, acabei reconhecendo o potencial valor de compartilhar as lições aprendidas. Cada apresentação reforçava minha própria compreensão do que havia acontecido e da importância de permanecer firme. Meus pais, inicialmente chocados com minha demissão repentina, tornaram-se meus maiores defensores. Sempre ensinamos que a integridade importa, disse meu pai, orgulhoso, depois que as primeiras notícias confirmaram minhas preocupações. Mas ver você viver esses valores quando realmente importam significa mais do que todas as lições que tentamos ensinar. O apoio deles, juntamente com o de amigos próximos que me apoiaram durante os primeiros dias incertos, me proporcionou um apoio emocional quando identidades e futuros profissionais pareciam precários. A experiência esclareceu quais relacionamentos realmente importavam e quais conexões eram meramente situacionais. 6 meses após aquele dia fatídico, sentei-me no tribunal e assisti Brandon Reis receber uma sentença de 12 anos de prisão federal. Seu terno caro havia sido substituído pelo traje padrão de tribunal, e sua postura confiante agora se curvava diante da derrota. Enquanto o juiz proferia a sentença, enfatizando a quebra de confiança inerente aos crimes financeiros, Brandon cruzou brevemente o olhar comigo do outro lado do tribunal. Eu esperava sentir triunfo ou vingança naquele momento. Em vez disso, senti algo mais complexo. Tristeza pelo desperdício de talento e oportunidade, alívio pela justiça ter prevalecido e gratidão por ter encontrado forças para me manter firme quando necessário. O mais surpreendente foi que me senti livre da raiva que me alimentou durante os meses difíceis de investigação e litígio. Olhando para trás agora, reconheço que a experiência me transformou de maneiras que vão além da minha trajetória profissional. O confronto com Brandon me forçou a esclarecer meus valores inegociáveis e a reconhecer minha capacidade de defendê-los, mesmo com um custo pessoal significativo. O medo e a incerteza daqueles dias me ensinaram uma resiliência que os desafios subsequentes jamais poderiam abalar. Talvez o mais importante seja que aprendi que a integridade não é meramente uma virtude abstrata, mas uma escolha prática feita em momentos específicos, quando opções mais fáceis se apresentam. Cada dia oferece oportunidades para alinhar ações com valores, muitas vezes em pequenas decisões que parecem inconsequentes até se acumularem em padrões que definem uma vida e uma carreira. Para aqueles que enfrentam encruzilhadas semelhantes entre o avanço profissional e o comprometimento ético, ofereço esta perspectiva: a segurança temporária de escolher o erro fácil em vez do acerto difícil inevitavelmente desaparece. O que permanece é a pessoa que você vê no espelho todas as manhãs e o exemplo que você dá aos outros que observam suas escolhas. Meu nome é Raquel Williams, e minha história não é sobre irregularidades contábeis ou fraude corporativa. É sobre descobrir que nosso bem mais valioso não é o status profissional ou a segurança financeira, mas a coragem de permanecer firmes quando a integridade exige. Às vezes, isso significa caminhar sozinho temporariamente. Mas nesse caminho solitário reside a liberdade de construir algo melhor sobre uma base inabalável. Você já passou por um momento em que defender o que é certo significou arriscar algo valioso? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise de incentivo para se manter firme em seu próprio momento de verdade. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada.